início. Então, mais uma vez, bom dia a todos os que chegaram depois, né, e que não ouviram ainda o meu bom dia nunca é demais. Bem-vindos mais uma vez, obrigado pela presença. Vamos conversar sobre teoria da ação. Estamos falando sobre processo civil e também ainda numa fase de teoria geral do processo, né, a compreensão desses elementos mais amplos. Nós vimos várias coisas desde que o ano começou. Falamos sobre alguns conceitos iniciais, trabalhamos com princípios e agora a gente vai conversar sobre teoria da ação. Eu entendo que nós ainda estamos em um momento teórico da disciplina, mas a cada dia nós nos aproximamos de uma pegada mais prática. Porque quando eu falo de teoria da ação, pessoal, quando eu falo de teoria da ação, qual é o ponto aqui que nós temos que ter em mente? Nós estamos estudando elementos que são necessários, que são indispensáveis para que uma demanda judicial ela transcorra de forma regular, de forma adequada. Então, falar em teoria da ação é trabalhar com alguns pressupostos, com alguns requisitos que precisam ser observados para que um processo caminhe de forma adequada. E por que eu estou dizendo isso? Porque tem um discurso, né, que se fala na prática que o papel aceita qualquer coisa. Então, quando a gente está diante de uma situação, né, a pessoa pode propor as mais criativas e peculiares ações judiciais que se possa imaginar. E as pessoas, de fato, são muito criativas nesse tipo de propositura de ação. Agora, se uma ação é proposta, você vai conseguir registrar no sistema, por exemplo, no ProJude, né, hoje o sistema de processo virtual, qualquer ação, por mais absurda que ela seja. O ponto é, ela vai continuar ou ela vai morrer na praia? Simplesmente será recebida e já vai ser extinta. Nós estudamos teoria da ação justamente para não deixar a nossa ação morrer na praia. Quando eu observo, quando eu cumpro, quando eu respeito esses parâmetros da teoria da ação que a gente vai estudar e que nós estamos estudando, eu estou cuidando para que o processo que eu propus, para o processo que eu estou conduzindo, que ele seja julgado, que ele tenha uma sequência regular. Inclusive, estou aprendendo situações para, se a outra parte não tiver cumprido a teoria da ação, esses elementos, eu indico isso para que ela tenha prejuízo na ação dela. Então quer dizer que a teoria da ação, isso que nós estamos vendo, ela apresenta todos os elementos para o que o processo transcorra de maneira regular? Não. Ela apresenta alguns elementos. Existem outros que nós vamos trabalhar, inclusive é o conteúdo posterior à teoria da ação, que a gente chama de pressupostos de constituição e validade. A gente vai falar sobre eles depois. Mas a teoria da ação apresenta os elementos básicos. Os elementos básicos que devem ser observados, que devem ser respeitados. E nós temos que iniciar esse nosso bate-papo realmente entendendo essa natureza fundamental que nós temos em relação ao direito de ação. Direito à ação é um direito fundamental. E você já sabe e já viu, né, que quando nós falamos em direito fundamental, nós estamos nos referindo àqueles direitos básicos e essenciais que representam a fundamentalidade da vida. Direitos que se relacionam, direitos que conversam com a proteção da dignidade de cada indivíduo, né? Falar em direitos fundamentais é falar em direitos minimamente necessários para que uma pessoa possa bem viver, para que ela seja bem respeitada, para que ela exista de maneira digna. Os direitos fundamentais são bastante amplos, tanto que nós estudamos outras modalidades de direito que são espécies de direitos fundamentais. Por exemplo, você estudou em direito civil, direitos da personalidade. Os direitos da personalidade são direitos fundamentais. Todos os direitos da personalidade são direitos fundamentais. Os direitos sociais, artigo 6º e 7º da Constituição, também são direitos fundamentais. A gente chama de direito fundamental todas as prerrogativas que protegem o ser humano em sua existência mínima, na sua natureza, atreladas ao parâmetro da dignidade. E por que direito de ação ela é compreendida enquanto direito fundamental? A primeira resposta que nós temos para isso é porque está previsto na Constituição, no rol do artigo 5º.
Mas essa é uma resposta muito preguiçosa. De fato, quando o artigo 5º apresenta lá 78 incisos, ele está falando de direitos fundamentais, mas nós temos direitos fundamentais fora do artigo 5º. E lá no inciso 35, ele fala sobre acesso à justiça. Então, o artigo 5º, inciso 35 da Constituição, diz que não se excluirá da apreciação do Poder Judiciário lesão ou ameaça a direito. E é deste dispositivo que se extrai o direito de ação, a ideia do direito à ação, do 5º 35. Por quê? Porque quando se fala de acesso à justiça, se fala de acesso ao Poder Judiciário. Nós estamos falando de mecanismos para que as pessoas possam chegar até o Poder Judiciário. E como que eu chego ao Poder Judiciário? Eu não vou fazer isso batendo na porta do juiz e conversando com ele. Eu me achego ao judiciário por meio de ações, por meio de peticionamentos. Então, é indispensável para o acesso à justiça preservar o direito de ação. Eu só tenho acesso à justiça, na maneira como a Constituição prevê, se eu respeito, se eu protejo o direito de ação. Porque é por meio da ação judicial que as pessoas têm uma resposta do Estado, que as pessoas têm uma resposta do Poder Judiciário e, consequentemente, o seu direito tutelado, né? O seu direito protegido, o seu direito respeitado. Esse artigo 5º, inciso 35, ele é reproduzido no artigo 3º do CPC, tudo para demonstrar essa importância do direito de ação. Tá, ok. E como que eu vou produzir essa ação? E aí nós chegamos aos chamados elementos da ação. Quando eu falo de elementos da ação, pessoal, nós estamos falando de elementos básicos para que a ação siga, para que a ação possa continuar. Então, nós estamos falando dos elementos mínimos. Quais são os chamados elementos da ação? Esses elementos mínimos, nós temos 3, que são as partes, a causa de pedir e o pedido. Partes, causa de pedir e pedido. São esses 3 os chamados elementos da ação. Quem são as partes? E aqui só uma primeira abordagem genérica. Depois nós vamos especificar, pontuar um por um, fique muito tranquilo. Quem é parte no processo? É parte as pessoas que compõem os polos processuais. E aí, uma pergunta que às vezes aparece, entenda, não existe pergunta ruim, toda pergunta é válida porque ela representa uma dúvida e toda dúvida tem que ser sanada. Polos são os lados da demanda. Então, quando eu falo em partes da ação, nós estamos falando de autor e réu. Nós estamos falando de requerente e requerido, quem processa e quem é processado. Nós vamos aprofundar esse entendimento daqui a pouquinho. Estamos só fazendo algumas colocações gerais. Causa de pedir. Causa de pedir, pessoal, é o motivo da ação. Causa de pedir é a apresentação dos motivos do pedido. Por que que você entrou com a ação? A gente vai ver depois que causa de pedir ela é formada pelos fatos e pelos fundamentos jurídicos, né? Causa de pedir é fato e fundamento jurídico. Eu tenho que contar uma história, que é a razão pela qual eu entrei com o processo, e também indicar quais são os artigos de lei que protegem o direito que eu estou buscando. E o pedido, que é o último elemento da ação. Pedido, no seu conceito comum, é o bem da vida buscado. Pedido, bem da vida buscado. É a indicação daquilo que se deseja. A indicação daquele elemento que satisfaz a minha necessidade demonstrada no processo. Então, retomando aí alguns conceitos que nós já conversamos, né? Então, partes, polos da demanda, causa de pedir, motivos, os porquês da ação e os seus fundamentos, e o pedido, aquilo que se busca. O bem da vida desejado, né? O grande objetivo do processo, ele se volta para o pedido. As pessoas processam alguém buscando alguma coisa, e é isso que o pedido representa, o que se quer, o que se deseja. E aí vamos começar a estudar, então, cada um desses elementos da ação. Primeiro elemento que nós temos são as partes. E aqui já está até grifado para você destacar. Quem é parte?
Primeira ideia que nós temos que ter: parte é quem compõe a relação processual em um dos polos da demanda. E quando eu falo polos da demanda, eu estou falando dos lados da demanda. Estou falando de quem processa e de quem é processado. Aqui, pessoal, nós precisamos fazer uma distinção entre partes e participantes. Uma coisa é ser parte, outra coisa é ser participante do processo, certo? Porque nós já vimos, e aqui eu vou me esforçar a fazer um desenho com o mouse, e eu sei que está péssimo, mas você vai entender. Então, nós já vimos que o processo ele é representado por um triângulo. Existe uma representação triangularizada do processo, da relação processual, em que nós temos o juiz, nós temos aqui o autor e nós temos aqui o réu. Eles todos se relacionando entre si. Quando eu penso em partes do processo, que são os polos da ação, os polos só existem dois, que é o chamado polo ativo e o chamado polo passivo. Qual é o polo ativo? O polo ativo é o polo do autor. Então, o autor compõe, aquele que processa, compõe o chamado polo ativo. O polo passivo é o chamado, é o composto pelo réu. O réu compõe o polo passivo. Então, nós só temos dois polos e as partes, elas ficam nos polos, ok? Então, quem é parte no processo? Polo ativo e polo passivo. Quem processa, quem é processado. Ah, eu tenho vários autores. Todos são autores. Várias pessoas processaram. Todos são autores. Estou processando várias pessoas. Eu não tenho limitação de quantidade. Várias, nós teremos vários réus. Todos são partes. Se está como autor ou como réu, se está no polo ativo ou no polo passivo, é parte. Só que, e essa coisa de participante que eu acabei de falar? Quem é participante? Participante é qualquer pessoa que participe do processo. E não somente como parte. E aqui você precisa se atentar para uma situação. As partes também são participantes, por uma questão óbvia, porque as partes participam do processo. A diferença é que quando eu uso o termo participantes do processo, eu me refiro a todo mundo que participa do processo. Então, o juiz, ele não é parte, mas ele é participante, porque ele participa do processo. O MP, quando ele não propõe ação, né, pensa no Ministério Público como fiscal da lei, quando tem interesse de criança, de menor envolvido. Ele também é participante, mas ele não é parte. O Ministério Público só será parte se ele propor a ação. Aí ele é parte. Mas se ele não propõe ação, ele só está ali como fiscal, ele é participante. O oficial de justiça, participante. As testemunhas, participantes. Então, é bastante simples essa ideia. A gente chama de participante todo mundo que participa do processo. E quem a gente chama de parte? Somente quem compõe o polo processual, os polos processuais, ou como autor ou como réu. Tudo bem até aqui? Estamos caminhando. Deixa eu apagar esse Professor, negócio. só retoma ali o polo ativo e passivo, por gentileza. O que você não compreendeu? O que é polo ativo e passivo? Quem são? Só para mim. Tá, pensa Quem assim, fazem parte? a letra ajuda. Polo ativo de A é composto pelos autores. Tá? Polo ativo é composto pelos autores, que são as pessoas que ingressam com o processo. Certo. Ok? E o Ok. polo passivo é composto pelos réus, ou pelo réu, pode ser singular ou plural, né? Polo passivo é composto pelo réu, ou seja, por quem é processado. Entendi. Maravilha. Beleza? Obrigada. Imagina. Então, polo ativo, polo passivo. Polo ativo composto pelos autores, polo passivo composto pelo réu. Aqui uma dica, pessoal, e é uma dica de redação forense mesmo, de redação de peças, de petições, porque você vai chegar a esse momento e você já está no momento de NPJ também.
Existem várias nomenclaturas para os autores e para os réus. Então, tem autor, reclamante, requerente, suplicante. E tem várias nomenclaturas para quem é processado. Tem réu, tem reclamado, requerido. E aí, denunciado, por exemplo? Qual nomenclatura que eu uso? Primeiro, isso aí é uma questão sua. Você tem liberdade para usar a nomenclatura que você quiser utilizar. A dica que eu lhe dou e a sugestão que eu lhe faço, né, melhor dizendo, é que você mantenha um padrão. Existem alguns costumes que se faz. Por exemplo, é costume, é comum que na Justiça do Trabalho o autor seja chamado de reclamante e o réu, o processado, seja chamado de reclamado. Normalmente, nas ações trabalhistas, a nomenclatura usada é reclamante ou reclamado. Reclamante e reclamado, né? Reclamante quem processa, reclamado quem é processado. Quer dizer que é errado falar autor e réu na Justiça do Trabalho? Não. Só estou lhe dizendo que é mais comum. É mais comum na Justiça do Trabalho falar reclamante e reclamado. Assim como na vara civil, é mais comum utilizar autor e réu. Autor para quem processa, réu para quem é processado. E aqui serve para desmistificar uma ideia de que réu só é o processado da esfera criminal. De fato, no processo crime, no processo crime, se chama o processado de réu, mas na vara civil também. Réu é o nome que se dá para quem é processado. Posso usar no juizado especial. No juizado especial, o costume é reclamante reclamado ou requerente requerido, como o José colocou aqui. Então, são os costumes colocados. Qual que é a minha dica para vocês e a minha sugestão? Se você está montando a sua peça e você escolheu chamar a parte processante, né, de autor, você vai chamar ela de autor a petição inteira. E se você escolher o termo autor, o parzinho com autor é réu. Não fale autor e reclamado. Use os pares adequados, autor, réu. Se você começou uma peça chamando quem processou de reclamante, você vai chamar ele de reclamante o tempo inteiro. E você vai usar do outro lado o termo reclamado. Não misture os pares. E não misture esses conceitos. Não fique uma hora chama de autor, outra hora requerente, outra hora reclamante. Não. Padronize. Ah, professor, mas é errado fazer isso? Errado não é. Mas dentro da técnica e de um preciosismo, não é adequado, não é bem visto. E quando eu estou, por exemplo, diante de uma segunda fase de OAB, em uma prova escrita, eu preciso eliminar todas as coisas que podem gerar uma certa antipatia do avaliador para com a minha peça. Então, se eu posso utilizar a mesma nomenclatura o tempo todo, e dependendo de quem for avaliar a minha peça, isso vai gerar bons olhos ao analisá-lo, por que não fazer? Então, é um cuidado que eu lhes sugiro que vocês tenham. Mas aí fica muito a critério de vocês. Então, partes, de uma maneira bastante objetiva, são as pessoas que compõem os polos da demanda. Polo ativo, composto por quem processa, polo passivo, composto por quem é processado. E a partir de então, foram apresentados para vocês os conceitos, ou também chamados desdobramentos da ideia de parte. As partes, elas podem ser verificadas a gente vai trabalhar com 5 conceitos. E nós vimos os 2 primeiros, parte processual e parte material. Vamos relembrar esses conceitos, parte processual e parte material, e aí falar de parte legítima, parte complexa e parte simples. E a gente verifica todas essas situações. Primeiro conceito de parte que nós temos, e é, de fato, o conceito mais imbecil que se tem, porque é extremamente simples. É a chamada parte processual. Bom, o que é parte processual? Parte processual é a verificação de quem é identificado como parte. Então, nós estamos falando parte processual é aquela que está em uma relação processual. Claro que aqui no texto ele está de uma maneira um pouquinho mais técnica, né? Mas o que a gente precisa entender? A gente chama de parte processual quem está indicado no processo como autor e quem está indicado no processo como réu. Então, como que eu descubro quem é a parte processual?
eu olho na capa do processo. Se fosse um processo físico, né, que é processo da minha época de estudante, enquanto eu era acadêmico, se transformou, se criou os processos digitais. No Paraná, começou a ser estabelecido em 2007. Eu comecei a faculdade em 2005. Então, ainda peguei um período de processo físico, né? Processo impresso. Então, a gente olhava na capa do processo. Quem é parte processual? Quem está lá escrito, o nome colocado na frente de autor, 2 pontos. Tem lá autor, 2 pontos. Aquele nome é o autor, é a parte processual do polo ativo. E quem está indicado como réu é a parte processual. No Projude, tem lá uma parte do Projude, né, que você verifica também a capa do processo. E aí você tem lá a identificação do autor e a identificação do réu. A gente chama de parte processual quem é identificado claramente, expressamente, como autor ou como réu. E ponto. É isso. Parte processual é quem é identificado como autor ou como réu. Tudo bem até aqui? Ok? Parte processual, aquele que é identificado seja como autor, seja como réu. Simples assim. Ah, professor, mas a ação foi proposta pela pessoa errada. Então, ela ou foi proposta contra a pessoa errada. Imagine que eu sofri um acidente e por um erro, por um equívoco do meu advogado... Oi. Caiu. Mas voltou? Estão me ouvindo aí? Voltou, só que você repete Agora a última parte. voltou. Não, pode deixar que eu repito, tranquilo. Eu percebi que minha imagem ficou travada. Vamos lá. A internet está sofrendo, né, nesse período. Vamos voltar, então. A parte processual, ela é verificada mesmo se o processo estiver sido feito pela pessoa errada ou contra a pessoa errada. Como assim? Imagine o seguinte. Vamos pensar, por exemplo, eu moro num prédio, isso é fato, e tenho meus vizinhos. Imagine que um vizinho acha que eu faço muito barulho. E então, ele ingressa com uma ação reclamando de toda a raiva que ele tem passado por conta de barulhos e festas que eu supostamente tenho feito na minha casa, no meu apartamento. E aí, quando eu recebo a citação, eu falo, mas não sou eu que faço festa. Quem faz festa é o outro vizinho nosso. Por andar aqui são 4 apartamentos. Então, não sou eu o vizinho que faz festa, é o outro. Então, ele propôs a ação e eu não tenho nada a ver com essa história. Propôs a ação contra a pessoa errada. Não importa. Para esse conceito de parte processual, eu vou considerar parte aquele que foi indicado como autor ou como réu, independente da identificação ter sido correta ou errada. Mas aí não quer dizer que eu vou responder um processo mesmo não devendo responder? Não, aí eu vou me defender e vou dizer, eu não deveria estar aqui. O juiz vai me tirar do processo, reconhecendo que eu fui colocado de maneira equivocada. Então, o que a gente precisa compreender é que falar em parte processual é a identificação mais simples que nós temos, é o conceito mais simples que nós temos. Por quê? Porque parte processual são as pessoas identificadas como parte, como autor ou como réu, simples assim. Segundo conceito que nós temos... Professor, Oi. Essa parte pode ser também, tipo, como que fala? Tipo, o Ministério Público? Entrar com uma ação contra o governo, alguma coisa? Só se ele propôs a ação. Você tem que entender que parte não processual precisa ser é o autor. só pessoa. Não, quando eu falo pessoas, é pessoa no sentido amplo. Pode ser instituições, que são pessoas jurídicas de direito público, tal. Pode ser pessoa física ou jurídica, instituições de maneira ampla. O Ministério Público, ele pode ser parte processual? Pode, desde que ele tenha proposto a ação. Ele tem que ser autor. Se ele for fiscal da lei, então, em uma ação de divórcio, por exemplo, que tenha filho menor envolvido, essa ação de divórcio, o Ministério Público participa. Ah, mas quem faz parte da ação de divórcio? A mãe e o pai, os cônjuges, né? E tem uma criança envolvida porque vai regularizar a guarda, a pensão e tal. Neste caso, o Ministério Público não é parte, ele é fiscal da lei, ele é participante, porque ele participa do processo para proteger o direito da criança, mas não foi ele que propôs a ação e também não é ele que está sendo processado.
Então, o MP, ele pode ser parte, mas ele também pode ser um fiscal da lei. Se ele for fiscal da lei, ele é participante. Ele só será parte se ele estiver como autor da ação ou como réu da ação. Entendeu? Sim, obrigada. De nada. Então, isso é parte processual, aquele que está identificado dessa maneira. Próximo conceito que nós temos, vamos ver, temos ainda 9 minutos, né, nesse primeiro momento, é a chamada parte material. O que é parte material? E aqui é um conceito muito importante, porque a gente vai precisar dar um destaque a este conceito. Parte material significa o sujeito da relação jurídica discutida em juízo. O sujeito da relação jurídica discutida em juízo. Vamos simplificar isso, né? Quando a gente monta um material, é comum colocarmos de uma maneira um pouco mais técnica. Mas vamos tornar isso mais simples. O que é parte material? Nós estamos falando que se chama parte material aqueles que são titulares do direito discutido no processo, os donos do direito discutido na ação judicial. Em outras palavras, é parte material os indivíduos que possam ser atingidos pelo processo, podem sofrer as consequências do processo. E aí você pode pensar o seguinte, poxa, mas não é a mesma coisa que parte processual? Pode ser. Aliás, a maioria dos processos, na maioria dos casos, nós teremos o autor sendo parte processual, material e legítima. Uma classificação não exclui a outra. Nós podemos ter todas as classificações sobre a mesma pessoa. Qual é o ponto que vai definir a parte? Mas pode não ser. Nós vamos ter, e eu vou te dar exemplo, de processos em que eu vou ter uma parte processual, mas a parte material será outra. Porque quando eu falo de parte material, eu tenho que analisar quem é o dono do direito, quem detém aquele direito, quem está sendo protegido por aquela ação. E às vezes não é a pessoa que está lá como autor. Exemplo. Bom, vamos imaginar que o Lucas me emprestou um dinheiro e eu estou devendo para o Lucas um dinheiro. E chegou no momento de pagar e eu não pago. O Lucas, então, ingressa com uma ação de cobrança contra a minha pessoa, cobrando o dinheiro que ele me emprestou. Nesse nosso exemplo, quem é autor da ação? O Lucas. Quem é o réu da ação? Eu. Porque ele me processou, eu fui o processado. Parte processual. Quem compõe a chamada parte processual é quem está identificado como parte no processo. O Lucas é parte processual e eu sou parte processual. Somos as pessoas identificadas nos polos da ação. E quem é parte material nesse exemplo? De quem é o direito ou quem pode ser atingido por conta desse processo? O Lucas e eu. Nesse nosso exemplo, a parte processual e a parte material será a mesma. Nós não teremos diferença entre parte processual e parte material. Mas agora vamos pensar em um outro conceito, que inclusive é uma ação que eu usei como exemplo para vocês, né? Uma ação civil pública. A ação civil pública, ela é uma ação prevista por lei, cuja titularidade de propor-ação é do Ministério Público. Então, a lei deixa claro que o Ministério Público é a pessoa que pode propor a ação civil pública. E para que serve uma ação civil pública? É uma ação que visa apurar responsabilidades de agentes públicos, né? De entes públicos. Então, se eu tenho, e o exemplo que foi dado, imagine que o prefeito da cidade de vocês está praticando atos de improbidade. Então, pode o Ministério Público ingressar com uma ação civil pública buscando a responsabilização desse prefeito pela improbidade realizada. E isso pode gerar uma condenação a devolver o dinheiro desviado, pode gerar um afastamento do seu cargo, pode gerar uma impossibilidade de concorrer a eleições, pode gerar um monte de coisa. Mas quando eu penso em ação civil pública, é uma ação proposta pelo Ministério Público contra o prefeito municipal, no nosso exemplo. Ok, vamos aplicar esses conceitos. Quem é parte processual? Quem está ali como autor e réu. O autor é o Ministério Público
O réu é o prefeito municipal. Parte processual é Ministério Público e prefeito municipal. Agora, quem é parte material? Quando o Ministério Público ingressa com uma ação civil pública, ele está protegendo o direito de quem? Essa é a pergunta que se faz. A ação civil pública, ela não beneficia o Ministério Público. Ela não vai gerar crédito para o MP enquanto instituição. A ação civil pública beneficia a sociedade. Se eu tenho um prefeito que é afastado do seu cargo, porque ele é corrupto, por exemplo, quem é beneficiado com isso é a população, não é o MP. Então, qual é a situação aqui? Quem é o titular do direito? O prefeito, porque é ele que pode ser responsabilizado por tudo e vai sofrer as consequências disso, mas o Ministério Público não é parte material. Por que ele não é parte material? Porque o direito discutido na ação, nesse exemplo nosso, não é do Ministério Público. O direito discutido é da população. Então, parte material, nesse nosso exemplo, será a população e o prefeito municipal. E aqui nós temos uma situação em que a parte material será diferente da parte processual. No caso da ação de cobrança do Lucas contra mim, o direito ali protegido era do Lucas. E ele era autor. Então, ele é parte processual e material. O direito ali também era meu, como devedor. Eu sou parte processual e material. Na ação civil pública, não. O Ministério Público é parte processual, porque ele está lá na capa do processo como autor, mas ele não é parte material, porque o direito discutido ali é da população. Um outro exemplo em que nós verificamos essa diferença. Tem uma ação, vocês talvez vão ouvir sobre ela quando estudarem direito de família. Se chama ação de anulação de casamento. Ação de anulação de casamento. Para que serve a ação de anulação de casamento? Essa ação ela tem por objetivo reconhecer que o casamento realizado é nulo. E a consequência direta disso é que a pessoa volta a ser solteira no seu estado civil. Porque quando a pessoa se divorcia, solteira ela não é mais, ela é divorciada dentro do estado civil. Então, a anulação de casamento resulta no reestabelecimento do estado anterior. A pessoa volta a ser solteira. E quando que eu posso ter a ação de nulidade de casamento, anulação de casamento? Essa ação de nulidade de casamento, ela vai aparecer quando o casamento foi realizado não tendo observado algumas proibições. Então, o Código Civil, ele coloca algumas regras para permitir o casamento. Então, por exemplo, o casamento ele não pode ser feito entre irmãos. Não sei se você vai se lembrar, estou com menos de 2 minutos aqui para encerrar essa primeira parte. É um caso mais antigo, a galera mais velha talvez se lembre. Há muitos anos atrás, apareceu no Ratinho, num teste de DNA, uma história de 2 irmãos que eram casados e que descobriram que eram irmãos depois de um tempo. E realmente foi uma história real que depois foi acompanhada. Eles se conheceram, eles eram filhos do mesmo pai, não da mesma mãe. Se conheceram por acaso, as infelicidades da vida, e aí ao se conhecerem se gostaram, jamais imaginavam, porque eram de cidades diferentes, que seriam irmãos, e os 2 não conheciam o pai, porque o pai já tinha falecido há bastante tempo, e eles se apaixonaram, se casaram, constituíram família, tiveram filhos, e aí depois começaram a juntar alguns pontos e perceberam, parece que a gente tem o mesmo pai. Essa história foi contada no Ratinho, fizeram um teste de DNA, o resultado foi exposto e eles eram irmãos. Eu vou ter que encerrar essa aula, a gente retoma essa história no nosso encontro seguinte, porque ele vai me derrubar. Já estou assim nos limites, já voltamos.